Ethereum versus Solana. Hoje eu vou te mostrar que uma dessas redes concentra o capital sério do mercado, stablecoins, fundos, aplicações financeiras reais, enquanto a outra depende de métricas inflacionadas, volume artificial, coordenação fora do protocolo e um histórico de falhas que muita gente prefere fingir que não existe. A gente vai falar de dados on-chain, fatos verificáveis e consequências técnicas. E sim, vamos criticar todas as falhas da Solana porque elas não são acidentes, são resultados direto do design da rede. Se você investe em cripto, esse vídeo pode te poupar anos de erro e se não investe, pode te impedir de começar pelo lugar errado. Meu nome é Matheus Sovaris, sócio e cofundador da Target, uma consultoria cripto que ajuda centenas de pessoas a investir com inteligência, sem falsas promessas, sem custodiar o dinheiro de ninguém, só com análise embasada e estratégia prática. Se você se interessa pelo mercado e quer um conteúdo embasado, então já se inscreve aí no canal e entra no grupo do nosso WhatsApp, link na descrição. Então vamos ao assunto do vídeo. Antes de comparar Ethereum e Solana, nós temos que alinhar o básico. Ambas são redes, blockchains, infraestruturas abertas para rodar automações e aplicações financeiras. O Ethereum nasce em 2015 com um objetivo claro: ser uma rede global, segura e descentralizada, resistente à censura e à captura de qualquer entidade. Sua moeda, o Ether, existe para pagar as taxas que vão para os validadores que garantem a segurança da rede. A Solana surge depois com outra prioridade: performance. O foco sempre foi velocidade e baixo custo e experiência do usuário. E desde a origem, portanto, elas perseguem objetivos diferentes e é isso que explica todas as escolhas técnicas que vêm depois, porque sempre que nós falamos de blockchains, nós falamos do conhecido trilema das redes. Toda blockchain tenta otimizar três coisas ao mesmo tempo: segurança, descentralização e escalabilidade. O problema é simples, até hoje nenhuma conseguiu maximizar as três. Sempre existe um trade-off entre as qualidades, sempre existe uma escolha do que priorizar. A Ethereum e a Solana fizeram escolhas diferentes e isso explica bastante do atual sistema delas. O Ethereum nasceu priorizando segurança e descentralização. Escalabilidade, ou seja, a capacidade de fazer muitas transações por segundo de forma barata, isso viria depois via camadas 2, que são redes anexadas que processam tudo de forma muito mais rápida e barata que a rede principal. O custo disso tudo foi que a camada 1, a principal, fosse mais lenta e mais cara. Não é que isso seja um defeito, foi uma decisão de priorizar descentralização e segurança. Simples assim. A ideia sempre foi manter a base extremamente segura e empurrar a escala para fora da camada principal. E é por isso que, hoje em dia, 90% das atualizações do Ethereum focam em aumentar a escalabilidade. Eles garantiram primeiro o principal, a segurança para o usuário, para grandes instituições, e agora eles evoluem com calma os ajustes finais. É um sistema conservador por design e por definição. E o mais importante, sistemas conservadores sobrevivem melhor quando o dinheiro grande migra para eles. Já a Solana, vamos falar dela, ela foi para o extremo oposto. Desde o início, a prioridade foi performance e experiência do usuário. Eles vieram para contrastar com a lentidão e as transações mais caras da Ethereum. Transações rápidas, custos baixíssimos e uma usabilidade bem próxima da internet tradicional. Isso entrega números que realmente são impressionantes, mas cobram um preço técnico mais alto. Para sustentar esse nível de performance, a rede exige hardware pesado e maior centralização dos validadores. Só para você ter ideia, hoje para rodar a blockchain da Solana no seu computador, ajuda ela a ser descentralizada, vamos contribuir para a rede. Você vai precisar dispor de 400 mil gigabytes de memória no seu computador. E isso cresce cerca de 10 mil gigas por mês. A Ethereum, por outro lado, demanda entre 2 a 4 mil gigabytes de disco, que é uma diferença brutal entre as duas, concorda? Você concorda também que muito mais pessoas conseguem armazenar 2 mil gigas, isso é, 2 terabytes, que vem em computadores de fábrica hoje em dia, do que 400 terabytes? Pois é exatamente por isso que a Solana é tão menos descentralizada que o Ethereum. E descentralização, pessoal, não é uma qualidade binária, tá bom? Não é sim ou não, é descentralizado ou é centralizado. Ela é uma medida em graus. Pode ser muito descentralizada ou muito centralizada. É assim que a gente mede descentralização. E entre essas duas redes, é inegável, pessoal, que a Ethereum é muito mais descentralizada que a Solana. E isso significa, no fim das contas, mais segurança, especialmente contra censuras e ações maliciosas. E como eu falei, isso não é um bug isolado na Solana, é consequência direta do design e da escolha dos desenvolvedores que preferiram deixar a rede rápida, ainda que com poucos validadores centralizados. E é por isso que surgem perguntas incômodas sobre o sistema da Solana. Quando a Solana trava, isso já aconteceu várias vezes, a coordenação ela acontece fora do protocolo. Os validadores se reúnem em canais privados, eles discutem, vamos começar de qual bloco?
a rede. A rede travou, a gente tem que começar em algum lugar. Vamos chegar num consenso aqui e reiniciar ela. Isso pode até ser eficiente operacionalmente, só que está longe de ser uma boa descentralização. Poucas pessoas decidindo o futuro da rede. Agora vamos olhar para o que está mudando hoje em dia em cada uma dessas redes. Será que elas estão evoluindo? No caso do Ethereum, o foco atual é muito claro. Resolver a escalabilidade sem comprometer a segurança e a descentralização. E isso acontece principalmente fora da camada base, através das chamadas camadas 2, como eu já comentei. Hoje já existem redes como Arbitrum e Optimism, que processam milhares de transações por segundo e elas herdam diretamente a segurança do Ethereum. Isso que é o mais incrível. Você pode fazer transações instantâneas pagando 1 centavo e ainda garantir a segurança e a descentralização da rede principal do Ethereum. E, além disso, as atualizações recentes reduziram ainda mais o custo das transações nessas camadas e os novos upgrades, né, vão seguir nessa direção. Recentemente nós tivemos a Fusaka, fiz vídeo aqui, e para quem usa a rede principal do Ethereum já percebeu que ela baixou muito o custo das transações. E do lado da Solana, o movimento recente é mais ou menos o oposto. Eles já têm transações rápidas, e agora a rede passa a buscar mais estabilidade e mais segurança, tentando reduzir as falhas críticas e melhorar o funcionamento do consenso. Ambas acabam caindo, né, no mesmo trilema das redes e tentam resolver ele depois que a carroça já está andando, o que é super normal, né, convenhamos. Agora que você entendeu as escolhas de design de cada rede, chegou a hora de responder a pergunta mais importante de todas: onde o dinheiro real decidiu ficar? Aqui a gente sai um pouco da teoria e entra no comportamento do capital. Para onde vai o dinheiro? O capital, pessoal, ele é implacável, ele não torce, né? Ele acredita, ele também não acredita em promessa, né? Ele reage simplesmente ao risco e ao retorno. A primeira métrica é o TVL, Total Value Locked. TVL é o total de capital real que as pessoas, fundos, protocolos, né? Todo mundo decidiu travar dentro de uma rede para operar aplicações financeiras. Não é expectativa futura, não é valuation, mas é um dinheiro que está assumindo risco neste exato momento. E quando nós olhamos os dados atuais, medido em 24 horas, a Ethereum concentra cerca de 74 bilhões de dólares em TVL. Já a Solana, do outro lado, concentra cerca de 9 bilhões de dólares. Isso significa que o Ethereum tem cerca de 8 vezes mais capital confiando na sua estrutura. E esse número não surge por acaso, ele reflete anos de operação contínua, sem paralisação sistêmica, com aplicações funcionando sob estresse o tempo inteiro. Se você tem muito dinheiro, você quer confiar nesse tipo de sistema. E mesmo com 8 vezes mais capital alocado, o Ethereum vale apenas 4 vezes menos que a Solana. Será que é a Solana que está muito cara ou o Ethereum que está muito barato? Ou será que é os dois? Agora, stablecoins. Hoje o ecossistema Ethereum ele concentra cerca de 164 bilhões em stablecoins. A Solana, por outro lado, concentra cerca de 14 bilhões de dólares. Ou seja, a disparidade aqui é muito maior, né? 11 vezes mais dólares escolheram circular sobre a infraestrutura da Ethereum do que da Solana. E repito, a Ethereum vale apenas 4 vezes mais que a Solana. Isso é importante porque as stablecoins são usadas para liquidação, para crédito, para remessas, tesouraria e arbitragem institucional. Elas poderiam muito bem ficar na rede mais rápida e barata, né? As coisas acontecem instantaneamente. Só que não foi isso que o público decidiu. Elas ficaram onde a rede não quebra, não censura e não depende de coordenação fora do protocolo. E agora, quando nós falamos de atividade on-chain, entra um ponto em que muita gente se confunde. Sim, a Solana processa muito mais transações brutas, digamos assim. Nas últimas 24 horas foram cerca de 268 milhões de transações contra 2,5 milhões na Ethereum. No entanto, quando nós abrimos essa métrica, o cenário ele muda bastante. 64% das transações da Solana são votações do protocolo e não transações de usuários, né, realmente exercendo alguma atividade econômica. Das transações reais, que não são voto, uma grande parte ainda falha. Nós podemos estimar de 20% a 50%. Buscando no próprio explorador da blockchain da Solana, a gente copiou alguns blocos aleatórios, por amostragem mesmo, e jogamos no Excel para ver quanto dessas transações haviam sido executadas. E adivinha? Mais da metade das transações falhou. Enquanto isso, na Ethereum, cerca de 98% de taxa de sucesso em transações bem-sucedidas. A gente realmente fez o teste, pegamos por amostragem um bom número de blocos para calcular e aproximadamente 98%
de taxa de sucesso para Ethereum. E se você não acredita nisso, você pode fazer o teste por conta própria. Outros estudos independentes vão até além, né? Eles mostram que 70% das transações da Solana são vote transactions, ou seja, mensagens internas de consenso entre os validadores que não representam uma atividade econômica real. E outros vão além. Apenas 7% das transações são consideradas úteis, segundo análises como a da CoinMarketCap. Todo o resto é ruído técnico, são bots e consenso e automação dentro da rede. No Ethereum, o volume pode até ser menor, mas o valor transferido é incomparavelmente maior. E aqui está o dado que fecha toda essa conta. Esse dado mostra uma coisa muito simples. O Ethereum ele é usado para transferência de valor real. A Solana é usada majoritariamente para microtransações, para automatizações, e muitas vezes é ligada a bots, airdrops e especulação de curtíssimo prazo. Agora vamos para um indicador de longo prazo, desenvolvedores. Desenvolvedores são um dos indicadores mais importantes para um ecossistema. Por quê? Porque mais desenvolvedores é igual mais aplicações, que é igual mais adoção e é igual mais valor sendo gerado na rede. E segundo o relatório da Electric Capital, de janeiro de 2026, a Solana ela cresce mais rápido em novos desenvolvedores, né? O crescimento anual foi de 83% contra 5,8% do Ethereum. Naturalmente, a Solana, por ser uma rede mais nova e ter um código mais fácil de executar, ela atrai mais novos desenvolvedores do que a Ethereum, né? Só que a Ethereum ela consegue manter os desenvolvedores mais experientes que já construíram aplicações críticas dentro da rede. Lembre-se que velocidade de entrada não substitui profundidade e permanência dos desenvolvedores. A Ethereum tem mais de 10 mil desenvolvedores por mês contra 3,9 mil desenvolvedores na Solana. Ou seja, a Ethereum é 3 vezes maior. E além disso, em commits, né, que é um trabalho real acumulado de código, como atualizações, correções, etc., a Ethereum tem 31 milhões de commits e a Solana tem 7,3 milhões. A Ethereum tem 4 vezes mais. Isso demonstra a permanência e a escolha dos desenvolvedores dentro da rede Ethereum. Afinal, velocidade de execução não é tudo, eles precisam de estabilidade, segurança, ferramentas já mais maduras, um ecossistema mais sustentável, tudo isso. E é óbvio que eles encontram isso muito mais presente na Ethereum. Desde o Demerge, em 2022, o Ethereum não sofreu nenhuma paralisação da rede. A Solana sofreu mais de 7 paralisações, e algumas deixaram bilhões de dólares travados por dias. E agora o mais interessante, como essas falhas são resolvidas? Não via consenso automático on-chain, mas por uma coordenação fora do protocolo em canais privados como o Discord. Sem falar de outras fraudes, como por exemplo, TVL falso. Em 2021, cerca de 70% do TVL era inflado, criado por um único desenvolvedor controlando 11 protocolos interligados. Ou o tal do wash trading, que é uma wallet, ela conseguiu gerar 48,8 bilhões em volume falso em 48 horas no par JUP USDC. Isso daí contribuiu para mais de 800 bilhões em volume artificial na rede. Também temos os MEV e os ataques de Sandwich. Em 16 meses, bots de Sandwich Attack teriam feito entre 370 milhões e 500 milhões de dólares em lucro. Isso é tirado do bolso dos usuários da Solana. Isso aqui não é exceção, tá, pessoal? É um padrão recorrente. E se você quiser saber mais detalhes sobre isso, mais sobre as fraudes que a Solana já executou, aqui na descrição tem um link para o vídeo onde eu explico tudo isso, todo esse tipo de acontecimento na rede em mais detalhes. Ah, mas o Ethereum ele também é centralizado. Centralizado em relação a quê? É lógico que em frente ao Bitcoin, o Ethereum é menos descentralizado que o Bitcoin. Mas isso não significa que, obrigatoriamente, ele seja totalmente centralizado. Lembre-se que a descentralização é uma qualidade avaliada em diferentes graus, não é uma qualidade binária. O Ethereum ele tem dezenas de milhares de validadores distribuídos globalmente, que você nem faz ideia de quem seja, e nenhum deles tem o poder de desligar a rede, nenhum tem um botão de reset ali que trava totalmente. Desde o Proof of Stake, não houve uma única paralisação na rede. Centralização não é ter empresas usando a rede, centralização é precisar ter uma coordenação privada para a rede voltar a funcionar, caso ela trave. E isso não acontece no Ethereum. Ah, mas eu ouvi dizer que a JP Morgan é dona do Ethereum. Isso é confundir uso com controle, eu já respondi isso aqui no vídeo também. Bancos, fundos e empresas usam a Ethereum porque ela funciona, simples assim. Eles não mandam no protocolo, não controlam o consenso, não tem como eles definirem as regras do que vai ser executado. Se usar uma estrada te tornasse dono dela, todo mundo que dirige seria dono da rodovia. Essa falácia existe porque muita gente não entende
como a governança open source funciona dentro da blockchain. E tem uns ainda que dizem que existem áudios comprometedores do Vitalik falando sobre centralização na rede. Esse é um argumento que, de vez ou outra, volta à tona, né? E para quem fala isso, ó, mostra o áudio aí, fazendo favor para todo mundo, deixa o pessoal ver do que se tratam esses áudios. Veja bem, eu li toda a transcrição da conversa entre o Vitalik e o consultor da Ethereum Foundation na época, e adivinha, não tem nada ali além de discussões técnicas bastante normais entre trade-offs dentro da rede, riscos, limites do design. Não tem uma confissão de nada ali. Não existe uma conspiração, não existe sequer prova de má intenção. Existe, na verdade, um pessoal recortando frase fora de contexto para sustentar uma narrativa. No fim, o mercado ele não vai premiar quem vai gritar mais. Ele premia quem constrói algo que aguenta capital, tempo e crise, simples assim. E até agora, os dados mostram claramente quem está fazendo isso certo. Depois de tudo isso, a pergunta entre Ethereum ou Solana, ela muda completamente de forma. Porque não é sobre qual pode subir mais rápido, se valorizar mais. Não é sobre qual é mais barata hoje. É sobre qual infraestrutura realmente faz sentido por dados e métricas claras. Nós criticamos todas essas falhas da Solana porque elas não são detalhes, elas são realmente consequências diretas do design da rede. E isso não torna a Solana inútil, longe disso, só que torna ela um ambiente de risco alto, especialmente para quem quer armazenar grandes quantias. E para quem diz que a Solana, né, vai matar o Ethereum um dia, sinceramente, eu realmente torço para que isso aconteça, de verdade. Porque isso significaria que alguém conseguiu finalmente superar segurança, descentralização, ecossistema, liquidez, confiabilidade, escalabilidade, tudo isso ao mesmo tempo. Se a Solana fizer isso, eu juro que eu sou o primeiro a admitir e a encher o bolso de Solana, né, para apoiar a rede. Só que o problema é muito simples, isso aqui está muito longe da realidade atual. Infraestrutura não é sobre narrativa, é sobre sobreviver quando o mercado estressa. Simples assim. E quando você olha para os dados, o histórico e o comportamento do capital, a mensagem é muito clara, pessoal. O dinheiro aprende e ele não erra duas vezes. E o dinheiro hoje está indo mais para o Ethereum do que para a Solana. Isso pode ficar claro até para os maximalistas aí que gostam de ficar pregando que o Bitcoin é o único que presta e que Ethereum e Solana são um lixo completo. O Bitcoin, ele é uma reserva de valor. Ponto final. Ethereum é infraestrutura financeira programável. Solana tenta ser uma camada de execução rápida. São papéis completamente diferentes. Ah, só vale a pena comprar Bitcoin no mundo. Se você pudesse voltar 2 anos no tempo, né, 3 anos no tempo, teria comprado só Bitcoin ou também teria comprado um pouquinho de NVIDIA? Teria se alavancado em NVIDIA. Exatamente, a gente guarda Bitcoin e a gente investe e desenvolve soluções no Ethereum. Cada um cumpre uma função no portfólio e também no ecossistema geral, no mercado financeiro em geral. Então, o verdadeiro trabalho aqui é compreender se cada um serve para o objetivo que você está buscando ou não. Talvez o seu objetivo seja realmente só ter Bitcoin no portfólio. Talvez o seu objetivo seja ter 50% Bitcoin, 50% Ethereum e Solana. Vai saber. Se você quer ajuda para navegar em todo esse ecossistema, fique, né, à vontade para conhecer o nosso trabalho, ver os links na descrição e conheça como nós trabalhamos aqui na Target. Tenho certeza que você vai sentir segurança e vai sentir confiança dentro do que fizemos aqui. Nós somos uma consultoria cripto com total alinhamento de interesses que ajuda centenas de pessoas a navegar nesse mercado. E o mais importante, que eu sei que você dá valor para isso, sem ficar com o dinheiro de ninguém. Os nossos clientes, 100% deles, fazem autocustódia e nós incentivamos que isso seja feito. A Target não promete 100 vezes de valorização, não vende, né, um token milagroso. A gente realmente oferece uma análise mais séria, estruturação de portfólio inteligente e uma educação, é claro, para você tomar suas próprias decisões com controle real dos seus ativos, que é o que importa. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo sobre como investir com critério e com inteligência. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.